Desde já eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 20. Neemias, capítulo 2, versículo 20. Todos acharam? Não, achou não. Quem achou, diga amém. Agora sim, vamos lá. Neemias 2, capítulo 20, diz assim: Eu lhes respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Esse texto aqui eu não pretendo fazer assim uma exegese do texto. Eu vou utilizar esse texto aqui para fazer uma analogia, extrair daqui algum princípio que faça com que nós possamos crescer e produzir mais frutos para o reino de Deus. Amém? Já faz algum tempo que eu vou confessar para os irmãos, não precisa de divulgar essa notícia aí, já faz algum tempo que eu não lia Neemias. Eu gosto muito do Novo Testamento, leio a Bíblia, já li a Bíblia toda, mas eu gosto mais do Novo Testamento. E o Neemias ali já tinha uns dias, o Esdras também, Esther, aquela região ali, fazia um tempinho que eu não visitava ali, né? Vamos parar por aí para não entregar o ouro. Mas quando eu comecei a ler a história de Neemias, eu fiquei encantado, porque tem muitas lições que a gente extrai daquela história, como Deus age. A gente, quando vai ler a Bíblia, a gente vê muitas coisas milagrosas acontecendo. O livro de Neemias, a história de Neemias, vai ser uma história diferente das demais, assim, do jeito que a gente está acostumado a ver. Então, o Neemias, eu fui surpreendido, porque ali é cheio de suspense, é muita luta, drama, muita ação, mas é cheio de riquezas espirituais e lições para a nossa vida. Agora, não é um livro para a gente ler e achar bonito, achar interessante e não apreender, colocar as lições lá. Se a gente não colocar em prática, a gente não vai chegar em lugar nenhum, vai só ficar achando bonito e vai ser igual uma série da Netflix. Nossa, você viu aquela série da Netflix que saiu agora? E depois que termina de assistir, acabou, não tem mais nenhum efeito. Então, o livro de Neemias é para ser lido, admirado e colocado em prática. Embora o sarrafo de Neemias, assim, Neemias faz parte de um dos personagens bíblicos que está num patamar elevado. Neemias faz parte de uma galeria dos personagens bíblicos, cuja Bíblia não cita nenhum defeito, não cita erro, não cita falha, né? Faz parte da turma ali de Abel, de Enoque, de Daniel, Samuel, Esdras, Estevão. Essas pessoas a Bíblia não cita nenhuma falha. Se tiver alguma falha, é um defeito físico, é um colesterol alto, triglicéridos, alguma coisa desse tipo. E olha que a Bíblia não esconde, não faz questão e não esconde nenhum defeito dos homens de Deus. Você pega o pai da fé, a Bíblia expõe, conta o que o pai da fé fez de errado. Vai pegar o homem segundo o coração de Deus, Davi, vai contar minuciosamente o que Davi fez, que desagradou a Deus, e assim vai. Neemias não faz parte desse grupo, então pregar sobre Neemias não é fácil, é mais fácil a gente pregar sobre Davi, Sansão, Moisés, Pedro, Jonas, porque é gente que a gente tem uma certa identificação ali, né? Tem algumas características que
que vai bater, né? Mas não é porque Neemias está num patamar elevado, faz patamar daquela galeria que a Bíblia nos cita um defeito, que nós não devemos perseguir esse patamar, esse alvo, né? Apesar dos pesares, é para lá que nós estamos correndo, cada dia mais nos aperfeiçoando, para que nós possamos ser bênção nas mãos de Deus, amém? Eu só vou fazer aqui um breve, só identificar o Neemias, né? Porque vai que tem algum irmão ainda que não pegou as outras palavras, que foram todas abençoadas, cada uma melhor do que a outra, mas vamos só identificar o Neemias, que o Neemias era o copeiro do rei. Copeiro não é só o que mexe com copo, é o que servia o rei, o sommelier do rei, que fazia a combinação dos vinhos com queijo, né? Fazia lá o cardápio de vinho dos reis. Então era um homem que estava acostumado com a coisa fina, com a nobreza, com coisa chique. Então ele serve o rei, ele serve o vinho do rei, mas essa figura não se confunde só com um garçom. Ele é uma pessoa de confiança, e ele mora no palácio, usufrui dos benefícios da corte, está no topo da prateleira. Ele é um judeu que nasceu lá no cativeiro, todo mundo sabe que a nação de Israel depois se dividiu em duas, reino do norte, reino do sul. Reino do norte ficou sendo Samaria, reino do sul ficou sendo Judá. O reino do sul é da onde descende Davi, o Messias e as promessas de Deus, embora atinja todo Israel. No que diz respeito à linhagem messiânica, vai ser de Judá, reino do sul. Mas como é que a promessa de Deus vai se cumprir se a nação que Deus prometeu, aonde seria o templo, aonde Deus ia manifestar a glória dele, agora está em ruínas, está destruído, o templo queimado? Os irmãos sabem que naquela época o mundo era politeísta. A pessoa cria em vários deuses, tinha Deus para tudo quanto é objetivo. Então, quando fala que a nação de Israel está destruída, significa que o Deus de Israel foi vencido. Não significa, para as outras pessoas, não significa que foi o povo que pecou e que Deus está permitindo as outras nações vizinhas subjugar o povo, para que o povo se volte para Deus. O entendimento que se tem nas nações vizinhas não é esse. A pessoa daquela época não vai ter esse entendimento teológico que nós sabemos hoje, que Israel sofreu, e no livro de Neemias, capítulo 9, vai discorrer assim, vai discorrer assim todo o trajeto, desde quando saiu, desde quando Deus chamou Abraão, foi para o Egito, vai dar um relatório completo de quantas vezes Deus abençoou, o povo pecou, Deus abençoa, o povo peca, Deus abençoa, o povo peca. É um capítulo que compensa ler. Depois que você ler esse capítulo 9, você vai ver o tanto que Deus é bom e o tanto que a gente é falho. Não pense que quando a gente lê esses textos na Bíblia, a gente está lendo uma coisa que, assim, esse povo de Israel também é custoso demais, né? Esse povo de Israel também, Deus tinha que fazer isso. Mas eu vou contar aqui um segredo, não estava aqui, mas eu senti de contar. Uma certa época da minha vida, eu fiquei assim, meio intelectual, assim, querendo conhecer as coisas de Deus pelo aspecto do intelecto, assim, e tal. E como Israel, já tinha experimentado milagres de Deus, já tinha experimentado tudo do bom e do melhor, no que diz respeito a tudo que Deus dá de bom para os seus filhos. Mas chegou uma época assim que eu fiquei meio grilado, sabe? Eu fiquei assim certas coisas eu não entendia, e procurei buscar compreender isso de uma maneira filosófica, de uma maneira intelectual, e Deus deixou. Eu fui indo, comprei livros, tal, papapá, tititi, e aí eu cheguei num livro, Decepcionado com Deus, Philip Yancey.
E aí eu comprei esse livro, achando que o Philip Yancey ia massagear o meu ego, ia responder os meus questionamentos. Achei que ele ia apontar uma solução fácil, e na verdade o Philip Yancey, ele vai contar a história de um amigo dele que estava igual eu. Na verdade eu que estava igual ao amigo dele, né? Grilado, querendo que Deus aparecesse. Esse amigo dele foi para o fundo do quintal um dia, o último dia que ele resolveu abandonar Deus. Ele foi para o fundo do quintal da casa dele, ficou de joelho, orando, de todo o coração, pedindo Deus para poder aparecer, para poder fazer um sinal concreto. Oh Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é real, me dá um sinal, uma luz. E ele ficou a noite inteira e a luz não apareceu, não aconteceu nada, e pronto, e ok. Aí eu estava querendo isso, né? O bom é que a Bíblia, não, assim, todos esses dilemas que a gente tem, todos esses anseios que a gente tem, é assim, todos os profetas passaram, os homens de Deus passaram, não é novidade para ninguém. Na Bíblia já está assim, repleta de história de homens com crise. Elias acabou de fazer um milagre, depois queria morrer. E Jonas, e Abacuque, tem um monte de... A lista é grande. E o Philip Yancey, ele vai pegar, ele vai descrever, vai começar a falar. Ele começa sutil, né? Ele começa sutil, mas ele começa a mostrar o histórico. É como se ele... É claro que eu vou dar uma resumida e colocar com as minhas palavras. É como se ele pegasse e falasse para alguém que está perguntando para ele, que está grilado com Deus, e falasse assim: vem cá, senta aqui, vamos ver o que a Bíblia tem a falar sobre isso. E aí ele começa a mostrar, lá do início da Bíblia. Irmão, o Philip Yancey, ele pega do início ao fim da Bíblia, vai mostrando, e quando você chega no final do livro, ele não te responde nada, se está decepcionado, mas você cai na real de que você está totalmente fora do plano de Deus e está querendo entender as coisas espirituais de maneira natural. E aí é onde o Espírito Santo foi claro comigo e colocou eu no meu devido lugar, botou eu para humilhar, reconhecer, igual aconteceu com Nabucodonosor. Se não for Deus na nossa vida, a nossa existência não tem sentido. Então, o povo, os vizinhos, não tinham essa noção de que a consequência de Israel estar derrotada, a nação de Judá estar derrotada, era Deus permitindo o povo ser subjugado por causa dos pecados, principalmente no que diz respeito à idolatria. Então, o que significa isso para os outros países? Que era politeísta, que tinha vários deuses. Significava que o Deus de Israel era derrotado. Significava isso. Então, o Neemias está lá em Suzã, no Império Persa, e ele conquista ele é uma pessoa cativa, né? Ele já nasceu no cativeiro, ele não fez parte da turma que foi levado como cativeiro lá para a Babilônia. Então ele está lá, então ele está no bom, no melhor, Deus abençoou ele, Deus prosperou ele, vai tudo bem com Neemias, muito bem, obrigado. Neemias é fiel a Deus, ele consegue ser crente, manter uma comunhão com Deus, uma comunhão, intimidade com Deus, longe do templo, longe de Jerusalém, longe do seu povo. E ele está um dia lá no palácio do rei, o irmão dele chega lá de Jerusalém, o irmão dele, Hanani, ele vai perguntar para o irmão dele, como é que está a cidade? E aí é onde começa a história de Neemias, é onde começa as lições que nós temos que apreender e colocar em prática. Porque Neemias, ele está bem, Neemias está vivendo uma prosperidade de Deus, está tudo certo com ele, está com seu futuro garantido, mas a preocupação dele não é com o umbigo dele, a preocupação dele é com a obra de Deus, com a glória de Deus, com o nome de Deus.
Ele faz a pergunta e o irmão dele dá um feedback, uma resposta não muito animadora. O irmão dele vai falar que o pessoal que sobrou do cativeiro está vivendo em grande miséria, em grande humilhação. Vai dizer que os muros estão derrubados, destruídos, as portas estão queimadas. O relatório é completamente desanimador e muito ruim. É muito ruim. A Bíblia diz que Neemias então vai passar 4 meses orando, consagrando ao Deus do céu. E aí Deus dá essa oportunidade para ele. Ele um dia está servindo o rei. Os irmãos sabem que servir um rei, um imperador, um monarca daquela época, a pessoa tinha que estar muito bem equilibrada, composta, alegre, tinha que todo um protocolo, né? Porque senão, se chegasse na frente do rei de qualquer jeito, já era. Não precisa de ir muito além para a gente entender esse cenário, basta a gente olhar quando a gente vai na pizzaria e o garçom atende a gente mal atendido, né? A gente quer cortar a cabeça dele. Agora imagina na frente do rei, do imperador, do todo-poderoso da época. Mas a dor, o zelo, o amor que Neemias tem pela obra de Deus é tão grande que ele não consegue disfarçar. Não consegue disfarçar. Ele vai servir o rei, ele deve ter feito o melhor que ele pôde. Deve ter feito o melhor que ele pôde para poder chegar no rei de um jeito, com compostura, mas o rei percebe. Neemias, você está triste. Mas por que você está triste se você não está doente? Você via que todo dia fazia os exames, né? O rei sabia que ele não estava doente. E aí o rei mesmo responde: essa tristeza só pode ser do coração. E aqui para mim é o ponto mais, como é que se diz? É o gatilho, é o ponto de partida para todos os fatos que vão decorrer no livro de Neemias, para todo o sucesso, para tudo que vai acontecer. Aqui é que está o gatilho, o ponto de partida, que é o zelo, a paixão pela obra de Deus. Isso aí é que fez Neemias ser o que foi. O Neemias, ele é inteligente. A gente vai ler Neemias, a gente vai ficar encantado como ele reage, age, projeta, organiza, lidera. E eu penso que se fosse, por exemplo, quando eu li Neemias, assim, se fosse Deus para colocar eu para fazer aquela obra, Deus ia ter que me dar os poderes que deu para Moisés, para Elias, né? Poder para jogar fogo, praga. Quando o Sambalate e o Tobias vier, eu não sei se eu teria toda aquela expertise que Neemias teve. Mas o segredo disso, na verdade, é comunhão com Deus. Tudo que ele faz, e orei ao Deus do céu, e clamei ao Deus do céu. Então Neemias está conectado com Deus. Então eu quero só apresentar o Neemias aí, se os irmãos sabem que ele construiu, foi o líder. E resumindo, eu quero aqui só ler aqui uma apresentação de Neemias que eu achei interessante, do escritor James Boyce. Diz assim: Neemias foi um grande líder. Os irmãos lembram que ele era o copeiro do rei, servia o rei, fazia parte da nobreza, mas ele era o copeiro, não era o líder. Mas ele foi um grande líder. As capacidades de liderança de Neemias nasceram de sua submissão a Deus, sua capacidade de focar nos objetivos corretos, sua sabedoria em lidar com situações complexas e sua coragem de agir decisivamente. No entanto, o mais importante sobre Neemias é o fato dele ter sido um homem de Deus. E por causa da sua intimidade com Deus, por meio da oração
e piedade pessoal, ele foi capaz de obter em Deus a sabedoria, a paciência, a habilidade, perseverança necessárias para completar a sua grande tarefa. Então você vê que o currículo de Neemias aqui, depois de tantos anos que se passou, Neemias continua ainda na primeira prateleira. Ainda é exemplo até hoje para os líderes, para os crentes, para todo mundo. E eu gosto muito da história de Neemias, porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem aquela impressão de que Deus age milagrosamente, sim, com sinais miraculosos o tempo inteiro. E na verdade não é assim. Na nossa história teológica e na nossa história teológica, e nós temos aí 6.000 anos, né? Então nesses 6.000 anos de história que a gente tem, na verdade tem 3 levas de momentos onde Deus age assim poderosamente, fazendo milagres sobrenaturais, fazendo prodígios sobrenaturais, que vai ser a época lá de Moisés, né, quando Deus vai tirar o povo do Egito. Deus abre o mar vermelho, nuvem de dia, fogo à noite, maná caindo do céu, a água saindo da rocha, enfim, todos aqueles milagres no deserto, a muralha de Jericó caindo. Mas aí, na verdade, outro período que vai ser fértil de milagre desse jeito, onde Deus vai operar dessa maneira miraculosa, já vai ser lá no tempo de Elias, Eliseu, onde Deus precisa restaurar a nação. Outra época que acontece milagres sobrenaturais, prodígios, maravilha, é quando vem o Filho de Deus, Jesus, e aqueles milagres ali servem para autenticar de que aquele é o Messias, o Filho de Deus. E no início da igreja ali, então, quando Jesus vem, instaura a igreja primitiva, você vê ali que o aleijado está na porta do templo, levanta e anda. Só com aquele milagre lá, 5.000 pessoas já se converteram. Depois, na segunda pregação de Pedro, mais 3.000. Então, Deus tem as maneiras de trabalhar. Tem a hora que Ele quer dar um gap, né? Tem a hora que Ele quer dar um avanço. Tem a hora que Ele lança o PAC, né? Um plano de aceleramento, né, da obra. Mas tem outras horas que não. Esse tempo de Neemias aqui é um tempo desse. Tem uma certa identificação com o nosso tempo. Tem uma certa identificação com o nosso tempo. Porque Deus aqui não vai agir. Deus aqui não vai... A gente sabe que não é o sol que parou, que a gente conhece o sistema solar hoje, mas na nossa linguagem teológica, Deus não vai parar o sol para Neemias terminar de construir o muro. Deus não vai fazer fogo cair do céu para matar o Tobias, o Sambalate, o Gesem, o árabe, que eram os líderes de Samaria. Nada disso acontece. A história de Neemias se desenvolve como nos dias de hoje, com oração, com fé, com confiança, sabe? Ele ora, Deus não aparece para ele. Quando Neemias vai orar, que ele vai colocar essa situação na mão de Deus, Deus não dá nenhuma visão para ele. Não dá nenhuma visão, ele não tem visão, coisas sobrenaturais acontecendo. O livro de Neemias tem atitude e amor pela obra de Deus. Esse é o ponto de partida para o sucesso de Neemias e para o sucesso de todo crente. Amém? Então, a gente viu que não tem milagres, não tem sinais miraculosos, prodígios, como aconteceu em outras épocas, mas tem a bondosa mão de Deus agindo de maneira sobrenatural e dando vitória o tempo todo em que Neemias busca a direção de Deus. Tudo começou, aquela vitória só foi possível porque tudo começou com um homem que se importou. Bastou alguém se interessar
pela obra de Deus, pelo plano de Deus, pelo projeto de Deus, para que Deus começasse a levantar e restaurar Jerusalém e aquela nação. Neemias não realizou prodígio nem sinais, como também não transmitiu nenhuma profecia, porém se dedicou finalmente ao seu trabalho e preparou uma cidade para o Messias que haveria de vir, Jesus Cristo. Então, o que Deus prometeu, o rei que viria da descendência de Davi, tudo foi cumprido, e Neemias fez parte dessa história. Neemias estava muito bem, mas ele deixou o conforto, deixou as regalias e foi botar a mão na massa. E é esse tipo de gente que Deus precisa. E aí eu volto na nossa analogia. Os irmãos lembram do texto? Eu saí, mas vou voltar. Vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Isso Neemias falando para o Tobias e para a turma dele. Mas eu peguei esse texto e quero fazer aqui uma analogia e uma aplicação para trazer uma reflexão que é uma realidade espiritual e uma verdade bíblica para a nossa vida hoje. Nós, os filhos de Deus, nós sabemos que nós somos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Deus nos salvou e nós, os filhos de Deus, nós temos direito legal sobre a Jerusalém celestial. Amém? Hoje nós vamos comemorar esse direito, essa festa que foi antecipada. Deus colou o Espírito Santo em nós como penhor, como garantia de que isso vai se realizar. Então nós fomos comprados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, e nós temos direito legal na Jerusalém celestial. Agora, eis a questão: o que nós estamos fazendo de memorável que nos favoreça lá na Jerusalém celestial? A história de Neemias a gente conhece, a gente sabe, admira, é bonita. Mas e qual é a sua história? Qual é o legado que você está deixando? Quando eu falo você, eu estou no meio, tá, irmão? Estou no meio. Você é porque o negócio fica mais retórico, mais forte. Mas eu fui o primeiro a levar a lambadinha de Jeová. O que você está fazendo de memorável que te favoreça na Jerusalém celestial? Direito legal você já tem, porque Jesus Cristo já garantiu isso. Mas quando Jesus nos chama, e João vai dizer, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, quando Deus chama e nos dá uma missão. No reino de Deus, não tem nenhum que não tem nenhum talento, que não recebeu nenhum talento para poder trabalhar para Deus. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se o seu nome está escrito no livro da vida, você tem direito legal a Jerusalém, Deus te deu um talento para desenvolver para Ele. Não tenha dúvida disso, a Bíblia deixa clara. Está certo que nós não vamos ter, nem todos nós vamos ter a mesma sabedoria, a mesma inteligência que Neemias teve, sabe, aquela habilidade, o jeito de liderar. Neemias é muito rápido, pega as coisas muito rápido. Se você ler Neemias todo, você vai ver o tanto de coisa, de solução que ele deu, em meio a tantos problemas que aconteceu naquela reconstrução. Então, o patamar de Neemias é alto. Nem todos nós
talvez alcançaremos aquele patamar, aquela sabedoria toda, enfim. Mas, quando nós vamos para a parábola dos talentos, nós vemos que Deus chamou os servos, o rei chamou os servos, e a um deu 10, para o outro deu 5, para o outro deu 1. Então, para cada um ele deu, pelo menos um ele deu. Não é mencionado que não tem ninguém que não tenha um talento. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver lá os textos que estão Romanos capítulo 12, do versículo a 6, tem uma listinha de dom. Se você quiser anotar aí depois, para você ver, olhar, dar uma revisada e ver qual é o dom que Deus te deu, o que você sente no coração de fazer. Romanos 12, versículo 6 a 8, tem uma listinha. 1 Pedro 4, 10, 11, tem outra listinha. Efésios capítulo 4, vai ter os dons ministeriais, né, que Deus chamou uns para pastores, mestres, profetas, enfim. E tem 1 Coríntios, que tem capítulo 12, que tem os dons espirituais. Agora, tem muito dom. Deus tem muito talento e que Ele distribuiu para os seus filhos. A questão é se nós temos a mesma atitude de Neemias. O Neemias era copeiro do rei, mordomo do rei lá, agora no copeiro do rei. Agora nós somos mordomo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia o rei é maravilhoso e preparou um lugar maravilhoso para nós, e nosso nome está escrito no livro da vida, e por isso que nós estamos aqui hoje. Mas um dia nós vamos ter que, antes de entrar para o gozo do Pai Celestial, nós vamos ter que prestar uma conta, nós vamos ter que sentar na frente dele, ele vai falar: vem cá, Isaías, quando eu te chamei, eu te entreguei esse talento, esse e esse. Vamos ver aqui, porque a minha expectativa era que você fizesse pelo menos tanto aqui, deixa eu ver quanto que você fez. E é nessa hora que a gente vai, claro, que a gente está salvo. Mas você imagina o constrangimento de chegar na frente de Deus e a gente perceber que a gente foi assim, meio fanfarrão, meio, né? Deus deu o Filho dele na cruz do Calvário, fez tudo, preparou tudo, né? Organizou, preparou tudinho, deu o Espírito Santo para nós, e a gente ficou de braço cruzado. Embora a gente vai ser salvo, mas esse momento aí eu não sei explicar como é que vai ser a nossa situação, como é que é o sentimento que nós vamos ficar na frente dele. Bom, eu não sei se deve ser, mas enfim, eu quero que os irmãos entendam que vai haver um momento em que Deus vai chamar a gente para a gente prestar conta. E isso é bíblico, é uma doutrina bíblica e que deve estar na nossa cabeça todos os dias que nós levantamos. Deus nos dá vida, ar, saúde e mais o que nós estamos fazendo para a obra de Deus. Por isso que Ele nos chama e Ele diz que desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, porque Ele vai efetuar em nós tanto querer, vai efetuar em nós a boa vontade dEle. Isso está na palavra de Deus, é uma garantia. C.S. Lewis vai dizer uma frase que não está na Bíblia, é dele, mas está em total consonância com o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Diz assim: aspire o céu e terá a terra de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois. Então a questão não é saber se é rico, pobre, não é a sua classe social, é aonde está o seu coração, é o que move o seu coração. Qual é a paixão que move a sua vida aqui nessa terra? É as coisas de Deus
ou simplesmente as coisas terrenas? As coisas terrenas são boas, porque tudo que Deus fez é bom. Mas tudo que você faz e ajunta aqui na terra, no dia que Deus chamar e recolher a gente, nós não vamos poder levar nada, 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 nada. Mas tudo aquilo que nós fizemos para Deus, tudo aquilo que nós fizemos para Deus vai ser recompensado e as nossas obras nos irão acompanhar eternamente. A Bíblia diz que um copo de água que der a um pequenino, já você não vai perder o seu galardão. Então a questão é, aonde é que nós estamos ajuntando o tesouro? Aonde é que nós estamos colocando o nosso coração? A gente fica muito preocupado. Ansioso com as coisas, com as contas, os projetos nossos. E isso ocupa muito a nossa mente, ocupa muito a nossa energia. Mas eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia está certíssima. Eu estou muito, assim, longe, mas longe demais do Neemias. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Os irmãos sabem que paralelamente aqui ao meu trabalho na igreja, como co-pastor na parte de administração, eu tenho minha profissão, perito contábil judicial. E desde 2003 eu trabalho nessa área. Quando foi em 2004 eu peguei minha carteirinha e comecei a trabalhar. E aí eu consegui ser nomeado em algumas varas, alguns juízes me nomeou, maravilha, e eu venho tocando o barco desse jeito. Aí chegou uma época que eu queria ficar mais importante, assim, queria alavancar a profissão, queria, mudar de patamar. Vesti um terno, peguei meus currículos, peguei uns 20 currículos e fui no fórum, sentei com um monte de juiz, embora tenha o cadastro lá, tenho que fazer o cadastro para ser nomeado e tudo, tem que preencher uma série de requisitos. Mas eu visitei todos os juízes. Bonito, parecendo um deputado, sabe? Cheguei lá. E aí, tinha uns que, Isaías, muito bem. Não, aqui na vara, aqui, olha, a gente tem muita demanda, viu, Isaías? Tem muita demanda, com certeza nós iremos precisar de você, viu? Não, pode ficar tranquilo, me dá seu currículo aqui, que eu já vou colocar aqui. Nenhum desses que eu fui, nunca me nomearam. Nunca. Os que nomeou, foi os que já nomeava mesmo, e não... Passou um tempo, Deus vai trabalhando, com a gente. Eu sempre fui abençoado, sempre vi milagre acontecer, mas Deus coloca eu para trabalhar com Delmon, aqui na igreja. E quando a gente começou com muita dificuldade. Dificuldade, irmão. Quando eu li o livro de Neemias aqui, eu lembrei de algumas coisas. Inclusive, deixa eu partilhar uma aqui, só para edificar os irmãos. Assim que nós construímos isso aqui em menos de 4 meses. Menos de 4 meses. Isso aqui lembra demais, a história de Neemias. E aí, botou quem para ser o tesoureiro? Eu estou acostumado com a vida mansa. Eu estou acostumado eu já achava as minhas contas, gerenciar minhas contas já me fazia tomar remédio, aqueles remédios que acalma. E aí, Daniel Delmon coloca eu para ser não é o copeiro, o tesoureiro. Mas o tesoureiro, irmão, um tesoureiro da igreja que não tem banco, tesoureiro da igreja que não tem culto, que não tem conta no banco, que não tem, Então, não foi fácil. E um daqueles dias, assim, numa semana, que toda semana era mais de 20 mil que tinha que fazer pagamento, As contas para pagar era mais de 20 mil, mas o dinheiro não entrava nesse patamar de jeito nenhum. E aí eu lembro um dia, ele me chamou, e aí, como é que tá? Como é que nós estamos fechando essa semana?
porque essa semana tem a parcela das poltronas, R$12.000. As parcelas das poltronas, tem a parcela do ar-condicionado, é mais 2.000, era que aí vai para 14.000, tem que pagar a turma do pedreiro e tal. Eu sei que eram uns R$20.000. Eu falei, não, pastor, isso aqui eu já paguei, esse aqui agora está faltando a poltrona e o ar-condicionado, que dava uns R$12.000. Ele falou, Aí ele pegou e falou assim, rapaz, você pagou o meu jazigo, R$120, irmão. Ele pagava um carnê parcelado do jazigo. Eu preocupado em pagar R$14.000, ele veio e perguntou, como é que está a poltrona, como é que está o ar-condicionado, 12.000, mais 2.000, mais tanto mil, isso aqui já paguei. Aí ele saiu, o meu jazigo você pagou? R$120, né? Aí eu falei, esse é aquele tiro de misericórdia, né, para matar, assim. Ai, Jesus, mas como Neemias, nós vimos como a boa mão de Deus nos abençoou, e no dia certo que ele marcou a inauguração, estava todo mundo aqui dentro, com tudo funcionando, para a glória de Deus. Finalizando, então deixa eu só retomar a minha história. E nenhum juiz me nomeou, ninguém, tudo do mesmo jeito, e aí quando eu entrei aqui, e aí eu fui vendo como é que a obra é pesada, a responsabilidade caindo em cima, e eu falei, rapaz, eu tenho que escolher o que eu vou fazer da minha vida. Eu já conversei isso com ele, já fiquei muito preocupado com isso, porque eu sou novo, eu tenho que decidir. Mas, assim, a partir do momento em que eu me dediquei, que eu coloquei no coração em dar prioridade para as coisas de Deus, mudou a minha questão profissional. Mudou. Começou a aparecer nomeação no lugar que eu nunca fui, no lugar que eu nunca cheguei perto, juízes que eu nunca falei, gente que eu nunca conversei, e Deus abriu as portas, e hoje eu estou com uma demanda boa, uma demanda que eu preciso de gente para me ajudar. Então, quanto mais a gente se preocupa com as coisas de Deus, mais Deus cuida das nossas coisas. É o que a Bíblia diz. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas, e essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu estava vivendo nessa fase aí também assim, a gente comprou um apartamento e colocou o porcelanato. O nosso apartamento tem porcelanato, mas é o porcelanato, aquele porcelanato que a construtora quer dar uma economizada, né? Não é aquela coisa chique assim, é porcelanato, mas não é chique. E a Elisama sempre fala, nossa, meu sonho é trocar o porcelanato da minha casa, meu sonho é trocar isso aqui, colocar. E eu falava assim, gente, o dia que eu pegar um dinheiro, e para quebrar isso aqui, para botar outro piso, vocês podem me internar. Irmãos, minha casa está com porcelanato novo, está lá com a reforma pronta, e eu não fui internado. Deus cuida da gente, cuida nos mínimos detalhes, aqueles sonhos que a gente tem, sabe, Deus faz questão de atender a gente nos mínimos caprichos que a gente tem, quando a gente consegue descansar em Deus. Mas enquanto a gente está tentando fazer com a nossa força, enquanto a gente está tentando dar prioridade somente para as coisas que nos beneficiam, assim, vai ser canseira e enfado. Nessa noite então, fica essa reflexão. Eu quero que os irmãos tenham em mente que está escrito em João capítulo 2, 17: o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre. É certo que nós não vamos ter as habilidades, talvez não podemos chegar naquele patamar de Neemias, de inteligência, de sabedoria, de expertise, aquela capacidade de liderar como Neemias teve. Mas tem outras virtudes de Neemias que está ao alcance de todos. Essas aqui também estão, só é mais alto um pouquinho. Amor, paixão, zelo pela obra de Deus, comunhão com Deus, vida de oração com Deus. Essas coisas estão ao alcance da nossa mão. Só basta a gente ter uma atitude de ter um relacionamento profundo com Deus. Até porque, irmão, ser crente que não tem comunhão com Deus é chato, é ruim. Falar a verdade, é muito ruim. É ruim você vir cá sentar e não sentir nada. É ruim demais. Mas é diferente quando nós estamos cheios da graça de Deus. A gente vê tantas possibilidades, tantas oportunidades para poder fazer algo para Deus, quando nós nos dispomos a ser usados por Deus. Fique essa reflexão aí com vocês. Mas talvez eu esteja falando aqui hoje para a gente que essa mensagem às vezes pode estar sendo dura, pode estar sendo pesada, porque alguém pode estar ouvindo e pode falar: eu queria ser como Neemias, mas assim, a minha situação é tão ruim, a minha situação é tão difícil, que para mim chegar nesse nível aí, vai ter que acontecer muita coisa, muitas coisas vão ter que acontecer na minha vida. Pode ser então que hoje eu esteja falando para gente que esteja não se identificando com Neemias, mas talvez esteja se identificando com a situação de Jerusalém, destruído, vivendo humilhação, as portas quebradas, os muros quebrados, passando vergonha. Se a sua situação é essa hoje, eu quero dizer para você que o Deus de Neemias vive até hoje, e a boa mão dele está estendida sobre a sua vida. A mão dele não está encolhida, e o ouvido dele não está fechado, para que não possa ouvir o seu clamor, para ver o seu sofrimento. A boa mão de Deus está estendida. Vai até Ele, conte com Ele. Deus falou através do profeta: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Ainda que se esqueça, eu todavia não esquecerei. Deus está fielmente comprometido conosco. Depois que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, o que mais? O principal, o que custava mais caro, Ele não deu? Como não pode dar, juntamente com isso, outras coisas? Deus tem poder para te tirar dessa situação. Eu quero terminar essa mensagem te dizendo que não desanime, porque se Neemias desanimasse, a história dele seria outra, não seria a história que nós conhecemos. Neemias foi vitorioso, porque apesar dos pesares, apesar da dificuldade, apesar das lutas, ele se manteve na dependência de Deus, e não desistiu, porque cria no Deus de Israel. O Deus de Israel para outras nações poderia estar derrotado, mas ele sabia que o Deus de Israel, o guarda de Israel, nunca dorme. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, pedir a Deus que nos desperte,
que nós possamos viver cada dia mais apaixonados pela obra de Deus e experimentando da bondade, do amor, da misericórdia de Deus todos os dias, amém? Pai Celestial, nesta noite, ó Deus, nós te adoramos, te louvamos, porque o Senhor é o grande Deus, o temível, o Deus de Israel, o soberano, o Criador dos céus e da terra. Nesta noite, ó Deus, nós queremos agradecer por ter nos trazido até aqui. Nós chegamos até aqui porque a tua boa mão, a mão boa, poderosa do Senhor nos trouxe, ó Pai. E nós só chegamos aqui porque o Senhor e a tua fidelidade nos manteve de pé, Senhor. Deus poderoso, nós te agradecemos, mas nós também intercedemos por aqueles que estão vivendo, ó Deus, em ruína, aqueles que estão, ó Deus, com a vida em caos, aqueles, ó Deus, que precisam ter a sua vida restaurada, ó Pai. Nesta noite eu oro, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, te pedindo, ó Deus, que o Senhor possa mudar a sorte, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, que o Senhor possa restaurar a dignidade na vida dos teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa fazer da vida dos teus filhos, ó Deus, um lugar onde a tua glória possa, ó Deus, transbordar e brilhar. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.